Bom dia, irmãos, graça e paz, um feliz sábado a todos. E que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a lei do Senhor, sobre a responsabilidade que nós temos, sobre tocar na orla de Cristo Jesus para sermos curados. E eu creio que no sábado santo do Senhor não há um dia mais propício para sermos curados nas nossas emoções, no nosso corpo físico, sermos curados espiritualmente. Então que o Senhor, em nome de Jesus, que Ele possa falar ao teu coração, continuar falando ao teu coração sobre a necessidade que nós temos de realmente guardar as leis do Senhor e de nos achegarmos cada dia mais próximos a Cristo Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração para continuarmos. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti e nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós precisamos de Cristo Jesus nas nossas vidas, para entender, ó Pai, a Tua palavra, para entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor continue ministrando aos nossos corações, ó Pai, a Tua palavra. Toma minha vida neste momento, ó Pai, com toda a imperfeição, com todas as minhas limitações. Eu me coloco diante de Ti, que o Senhor me diminua, para que Cristo Jesus, ó Pai, seja visto na minha vida. E eu ponho também, ó Deus, os meus irmãos, que em Cristo Jesus nós não saiamos daqui deste culto como nós entramos, mas que nós saiamos daqui, Senhor, totalmente transformado pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, essa palavra, na verdade, a Daniela conversou comigo na quinta-feira passada, e ela veio me perguntar a respeito de tocar na orla de Jesus. E algo que chamou muita atenção dela, então o título é A Orla das Vestes, toque e será curado. Você crê? Então nós vamos lá em Marcos, capítulo 6. No verso 56, perdão. Marcos capítulo 8, verso 56. Marcos 6, verso 56. Porque aqui Marcos relata vários milagres que Jesus fazia ali. E aqui no final do capítulo 6, e também fala lá em Mateus 14, que muitas vezes as pessoas levavam, e lá fala, Jesus tinha acabado de chegar, atravessar o lago de Genezaré, e aí quando as pessoas perceberam que Jesus estava ali, elas foram nas cidades ali vizinhas e trouxeram todos os doentes para que naquele momento eles pudessem ser curados por Jesus Cristo. E aqui no finalzinho Marcos ele fala assim: e onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. E por quê? E a pergunta dela é: por que essas pessoas desejavam tanto tocar na orla de Jesus? E em Marcos 5, 27, fala da mulher do fluxo de sangue, onde fala, no 27, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E por que eles tinham tanta certeza? Porque havia uma profecia. Já havia uma profecia de que aquele que fosse o Messias, quando a pessoa tocasse na orla das suas vestes, ela seria sarada.
Então, aqui em alguns textos nós vamos ler e vai estar colocado, vai estar como orla, borda, franja ou asa. Todas essas palavras, nesses textos que nós vamos ler, elas no hebraico, elas estão como canaf, que quer dizer orla, bordas, franjas ou asas. Por quê? Porque às vezes vai estar em outras traduções tem bordas, tem asas, e nós vamos ver o porquê que os judeus tinham essa certeza de que se tocasse somente na orla. E aqui nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Em Números capítulo 15, aqui nós vamos ver um pouquinho de Davi. Quando Davi estava fugindo de Saul, porque Números. Antes do Davi. Antes, perdão. Aqui foi quando Deus fala com Moisés a respeito de como deveria ser a vestimenta dos judeus. E aqui, dos judeus. E aqui nós já estudamos sobre isso, a pastora já pregou, quando fala a respeito de que Deus manda colocar as franjas. Então vamos lá no versículo 38. E aqui Deus dá ordem para Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas da borda porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguirei após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andeis adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e façais o santo, e santos sejais ao vosso Deus. Então aqui também nós sabemos que Jesus ele cumpriu toda a lei. E isso também cabe a cada um de nós, como o pastor acabou de falar no louvor, a respeito dos mandamentos, da lei do Senhor. Então, porque aqui existia também uma questão de autoridade, e para reconhecer quem são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então Deus falou assim: olha, vocês vão estar no meio de nações pagãs, então eu quero que vocês façam o diferencial de vocês vão ser esses cordões. E essas franjas, elas iam até as orlas, que é até a barra das vestimentas. Então Deus falou: olha, eu quero que isso seja o referencial de vocês, porque quando vocês olharem nas franjas, vocês vão se lembrar que vocês não são como os outros povos, porque vocês guardam os meus mandamentos. Vocês não são regidos por deuses, mas vocês são regidos e vocês são dirigidos pelo Deus vivo, pelo único Deus. E também fala sobre autoridade na orla. A orla também está associada com a autoridade. Então agora nós vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 24. Agora sim, aqui falando de Davi, que estava fugindo de Saul. E ele sabia, Deus estava preparando Davi naquele momento para ser o rei de Israel. Então ele sabia da responsabilidade que ele teria como um futuro rei, e como naquele momento ainda o rei era Saul. E pelo rei ser Saul, ele precisava honrar o rei. E nós sabemos que os reis e também os sacerdotes naquele tempo, os profetas, eles usavam uma capa, usavam manto, e aquilo ali demonstrava a autoridade que eles tinham. Então, neste momento, Davi fugindo de Saul porque ele queria matar, e de repente ele estava escondido no fundo de uma caverna. Saul entra para descansar e adormece, não só Saul, mas ali como os soldados também.
E naquele momento, Davi, ele teria como matar Saul, mas ele reconhecendo a autoridade do rei, que até então Deus tinha colocado ali, ele não fez. E no verso 4 diz assim: e ele foi instigado a isso, porque os homens que estavam com Davi, aqueles dois ali, falaram: olha aí, está o rei aí, olha, o Senhor está entregando o rei de bandeja nas tuas mãos, ele está dormindo, não vai ter nenhuma resistência. Mas aí no 4 diz: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia ao qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Então, neste momento, ele percebe o que ele fez. E ele disse: olha, eu ainda não sou digno. Eu ainda não estou na posição de ele. Ele é o meu rei. Então ele reconheceu em Saul ali, por enquanto, uma autoridade. Então o que ele faz? Depois ele tem no versículo onde ele diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E ele vai até Saul e ele diz: olha, Saul, aqui está. Eu estive tão próximo de você. Eu cheguei tão pertinho que eu poderia ter matado você e você nem percebeu. Mas o meu Deus é comigo. E eu não sei porque você dá tanto ouvidos ao que as pessoas dizem que eu faço, sendo que eu sou fiel. E ele entrega novamente. E ali Saul reconhece e Saul diz: olha, eu sei, Davi, que o Senhor vai te colocar como rei e que nas suas mãos o reino de Israel prosperará. Os judeus, como tinham conhecimento da palavra de Deus e das profecias, ficaram atentos a uma característica do Messias. Existia uma profecia que dizia que todos que tocassem na orla do Messias seriam curados. E essa profecia está em Malaquias, capítulo 4. Malaquias capítulo 4, no verso 2. Diz assim: e por que o Senhor quis falar conosco sobre isso? Porque eu tinha outra palavra que eu estava estudando, e aí eu fui orar e coloquei diante do Senhor, para saber se era essa palavra, ou se era outra palavra. E o Senhor confirmou que seria essa. E a partir do momento que eu estava estudando, eu vi que também existe uma profecia para nós nesse tempo, com esse mesmo tema, de tocar, de pegar nas orlas das vestes. Então, amém? No verso 2 diz assim: mas para vós que temais o meu nome, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Então aqui fala, quem que é o sol da justiça? É Jesus. Então os judeus sabiam que quando o Messias viesse, se eles tocassem a palavra aqui, salvação, nesse texto, ela está não como a salvação em Cristo Jesus, mas seria a cura e a restauração. E essa palavra em hebraico é mate, eu acho que é mais mate, é mais ou menos assim, irmãos, mas aqui nesse texto quer dizer cura e salvação. Então eles sabiam, olha, quando Jesus vier, se a gente tocar na orla, nós seremos salvos.
Então, quando naquele tempo que o povo começou a ouvir falar dos feitos de Jesus, quando eles começaram a crer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, então o que eles fizeram? Eles começaram a ir próximo a Jesus. Às vezes a multidão era tão intensa que eles não teriam como chegar perto de Jesus e conversar com Jesus e explicar o que estava acontecendo. Mas eles diziam, bom, mesmo que a multidão estivesse aqui, como aquela mulher do fluxo de sangue fez? Mesmo no meio da multidão, o que ela fez? Ela se abaixou, se colocou num sinal de humilhação. Porque nós temos que estar humildes para tocar na hora de Jesus. Porque com soberba, o soberbo ele não se rebaixa, o orgulhoso ele não se rebaixa. Mas aqui, para que essas pessoas pudessem fazer isso, elas precisavam reconhecer o seu estado. E aí elas tinham que tocar em Cristo Jesus, tocar nas ordens dele. A fé e o desejo das pessoas de que Jesus era o Messias tão esperado, que viria ao mundo, que os levaram a crer no cumprimento da profecia de Malaquias, acreditando ser ele, o Messias, que traria cura na orla das suas vestes. Então eles diziam, olha, eu não posso, às vezes Jesus não vai poder tocar em mim, porque é muita gente, mas eu posso tocar na orla dele. Eu posso me chegar a ele. Esse texto está em Ciência do Bom Viver. A fé é um conquistador mais poderoso do que a morte. Se o doente puder ser levado a fixar com fé os olhos no poderoso médico, veremos maravilhosos resultados. Ela trará vida ao corpo e à alma. Então, o que leva, irmãos, o que nos leva a realmente ver o milagre? A fé, a confiança em Deus, a certeza de que Deus está no controle. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós temos pedido por falta de fé, por falta de nos posicionar, por falta de nos humilharmos para tocar nas horas das vestes de Jesus, de nos humilharmos e reconhecermos que nós não somos nada, nós somos vermezinhos de Jacó. Mas muitas vezes estamos tão cheios de nós mesmos, daquilo que nós sabemos, pensamos ou agimos, e nós não nos reconhecemos como aquelas pessoas tiveram que se reconhecer, doentes, fisicamente, mas também muitas vezes espiritualmente e emocionalmente. Nós temos acesso à libertação, renovo espiritual, à cura física, cura dos sentimentos, o fortalecimento, a restauração do ânimo, através do poder da palavra de Deus. Toque pela fé na orla das vestes de Jesus. Você tem crido no poder da palavra? Muitas vezes não. Muitas vezes nós não temos pegado a palavra e realmente tomado posse daquilo que Jesus tem dito. Porque a palavra fala que nós somos mais do que vencedores. Mas o que nós fazemos? Nós vivemos como os derrotados. O Senhor tem falado que nele nós podemos ser curados. E nós não queremos. Porque eu quero continuar no meu estado de apatia. Eu não quero ser fortalecido. Eu não quero ter um renovo. Porque eu quero continuar sendo coitadinho. Aquela mulher não quis mais ser aquela mulher desprezada. Mas ela disse, hoje eu vou mudar. Hoje eu chego próximo a Jesus, toco na orla dele e saio dali totalmente restaurado. Aquelas várias pessoas que se achegaram diante de Jesus e se humilharam diante de Jesus, elas não saíram dali como elas estavam, mas elas saíram transformadas, saíram restauradas. E aí esse verso que nós acabamos de ler ficaria assim, mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, o Messias, trazendo cura, saúde, recuperação nas extremidades das orlas das suas vestes.
Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Você já teve a oportunidade de ver um bezerrinho solto ali no curral? Irmãos, é uma alegria tremenda deles. Eles não sabem para onde eles vão. E é assim que Deus quer. Porque quando somos curados, quando nós estamos libertos em Jesus, há uma alegria, um posicionamento da nossa vida de dizer: eu creio que Jesus pode fazer. Eu creio que Jesus pode me curar. Mas sabe, irmãos, como o pastor estava falando, eu falei: nossa, Senhor, é exatamente isso. Muitas vezes, como disse, nós somos orgulhosos. Nós achamos que sabemos demais. Vou contar um testemunho aqui. Quando eu entrei, comecei a trabalhar na igreja, quando foi falado a primeira vez que a pastora me chamou, depois eu falei: não, eu aceito. E ela disse: olha, você vai ter que dar discipulado. Eu falei: misericórdia, eu nem tinha lembrado que tinha que dar discipulado. E eu comecei a estudar. E a primeira pessoa que eu dei discipulado foi a Clarinda. E ela já, de cara, ela já me fez uma pergunta que eu não sabia. Eu falei: Senhor, eu vou ter que estudar. E eu comecei a estudar. E depois passou um tempo, um dia a pastora chegou para mim e falou assim: Simone, eu quero fazer discipulado com você para eu saber as 2.300 tardes de manhã. Eu tremi inteiro. Porque eu falei: como que eu vou dar discipulado para a pastora? Eu falei: Jesus. Depois veio a Dona Eunice. A Dona Eunice também fez discipulado. Mas muitos aqui acham que não. E às vezes a gente tem isso: não, eu não preciso fazer discipulado. Eu não preciso estudar porque eu sei. Eu sou inteligente o suficiente. Eu tenho capacidade o suficiente. Irmãos, todos nós precisamos nos humilhar. Todos nós precisamos nos reconhecer como miseráveis. E todas as vezes que eu começo, às vezes as pessoas: mano, eu quero te perguntar uma coisa. Eu falo: Senhor, me ajuda. E eu tenho que buscar, procuro muito a pastora para também saber estudar, entender as coisas. A gente precisa disso. Nós não somos autossuficientes. Ninguém aqui da igreja é. Mas nós precisamos de Cristo. E nós estamos no tempo, no fim de semana da semana que vem, já começa aí a festa. E se nós estivermos com o nosso narizinho empinado, não nos humilhando diante do Senhor, nós teremos derrotas. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos e nos colocar realmente na posição de servos, nós seremos derrotados. Muitas vezes nós não temos vitória. Muitas vezes eu não tive vitória por causa do orgulho, porque eu achava que eu podia. E muitas vezes eu tenho que lutar com isso todos os dias. Todos os dias. E reconhecer que nada do que o Senhor tem feito até hoje na minha vida foi pelos meus méritos, mas foi pelos méritos dele, por insistir todos os dias na minha vida. E nós precisamos reconhecer isso. Sabe por que nós precisamos reconhecer? Porque essa profecia de Zacarias é para mim e para você nesse tempo. E se nós não estivermos alinhados a Jesus, se nós não estivermos com a nossa vida em dia, humilde, sabendo que o Senhor é quem faz e não somos nós, sabendo quando nós dependemos dele, nós não vamos ter condições nem de orar pelas outras pessoas. Zacarias capítulo 8, aqui vai dizer assim no verso 22. Como o pastor orou, ele disse assim: olha, aqui está sendo uma movimentação no Brasil, mas nós sabemos que não é só no Brasil, porque vem pessoas de fora, de outros países, e nós sabemos que vai ter oportunidade
O Senhor vai falar com cada uma dessas pessoas em particular. Aqueles que estiverem com os seus corações totalmente disponível, sensível ao toque do Espírito, o Senhor vai falar. Ah, mas está em português. Irmãos, eu creio em milagres. O Senhor vai fazer a obra dele. Sabe por quê? Olha o que está dizendo aqui, ó. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar. Nações nós sabemos que são línguas, então vão ter pessoas de outras nações aqui. Em Jerusalém, o Senhor dos exércitos a suplicar a bênção do Senhor. Essas pessoas vão suplicar as bênçãos. Essas pessoas estão ansiando por conhecer a Jesus. Nós estamos vivendo nos fins dos tempos e nós temos visto o quanto o mundo está perdido, e tem muitas pessoas sinceras que querem buscar o Senhor, que desejam buscar o Senhor, e pode ser que aqui numa cidade do interior do estado de São Paulo, num país chamado Brasil, elas encontrem a Cristo Jesus aqui. E no 23, assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens. Nós sabemos que esse 10 aqui, muitas profecias quer dizer nações, de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Nós somos ou não somos judeus? Nós somos judeus espirituais, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmãos, essas pessoas precisam ter a certeza que nós servimos ao Deus verdadeiro. E quando fala a respeito, elas se achegarão a nós e vão dizer: olha, eu vou com vocês porque eu sei quem é o Deus que vocês servem. E quando ontem eu estava caminhando e continuei a meditar sobre essa palavra, eu me lembrei de algo que aconteceu, assim, quando eu tinha uns 6, 5 anos. Eu fui com a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão mais novo para São Paulo. E eu cresci numa cidade muito pequena. Então, eu não sabia, não via aquela multidão. Só que a minha irmã, né, como era mais velha, só sabia, a minha mãe também. E como tinha sacolas com 2 crianças, e só nós 4. E quando nós fomos descer ali, a gente foi de trem. E quando nós fomos descer ali na estação, a minha mãe disse o seguinte: o tempo todo ela falava: olha, pega na barra da saia da mamãe e não solta. O tempo todo. E ela ficava, e ela me mostrou: ó, você pega assim, aperta e não solta. Porque a hora que a gente descer do trem, vai ter muitas pessoas. E pode ser que elas vão esbarrar em você, e se você não estiver firme, você vai se perder. Isso ela foi falando da viagem a noite inteira, e falando o tempo todo. E lá, irmãos, quando nós chegamos lá, tudo novo. Eu nunca tinha visto uma cidade, eu nunca tinha ido assim para cidade grande. Então eu me apeguei ali. E aquelas novidades, né, escala rolante, aquele monte de luzes que o mundo nos traz, aquele atrativo. Mas eu, com medo de me perder da minha mãe, eu segurava na barra, e vinha um e batia em mim, mas eu estava lá, segurando, porque não tinha como ela pegar na minha mão. A minha irmã pegou na mão do meu irmão mais novo, que era menorzinho, e eu tive que segurar ali e não soltar. E uma das coisas, enquanto eu estava lembrando disso, o Senhor disse: é assim, porque às vezes essas pessoas vão até vocês. O mundo vai querer arrastar, o mundo vai querer com os atrativos, vai querer, mas elas vão estar segurando ali, ó, e vai dizer: eu não vou, eu vou ficar aqui, mesmo que eles estão me atraindo, mesmo que o mundo me chame, que a prostituição, a bebedeira, as drogas me prendam, mas eu não vou, eu vou ficar aqui, ó, porque eu vou estar firme nas barras da ordem desse judeu, porque eu sei que o que ele prega é verdade. Mas para isso, irmãos, precisa haver autoridade naquilo que nós pegamos, para que elas não soltem. Aí vai chegar um momento que elas vão se soltar. Por quê? Porque elas vão ter a capacidade de andar sozinhas, de caminhar sozinhas. Será que você tem alguém assim, que está agarrado à orla das suas vestes? Ou que você tem vivido, não tem testemunhado? Na quarta-feira nós ouvimos sobre o testemunho.
Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco. E a respeito, e nos humilhar, sermos humildes e dizer, olha, tudo que eu tenho aprendido é pela misericórdia e graça do Senhor. E não podemos achar que nós estamos bons, porque nos anos 70 antes de Cristo, até nos anos 135, por ali mais ou menos, os fariseus começaram a se achar demais. Eles se achavam os poderosos e eles começaram a alongar mais e mais e mais as franjas deles para se mostrarem, olha o quanto eu sou santo. E é isso que Jesus fala. Lembra que tem aquele versículo que Jesus fala, tudo que eles fazem para que os homens vejam. E eles alongam as suas franjas. Humildade. Nós precisamos ter essa humildade. Muitos têm a fé como uma opinião, como uma firme decisão de dizer, não, eu vou ter essa fé de ser curado. A fé salvadora é um acordo pelo qual os que recebem a Cristo se unem em concerto com Deus. Uma fé viva que quer dizer aumento de vigor, segurança e confiança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma se torna um poder vitorioso. Você quer se tornar poderoso, vitorioso nos seus sentimentos? Se agarre, se une a Cristo, se humilhe, se coloque no melhor lugar que você possa estar, que é ao lado, aos pés de Cristo Jesus. Não tem lugar melhor do que estar. A música que nós vamos cantar, ela diz assim, existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ah, mas eu acho que se eu fizer... Não importa o que você acha, importa o que Deus diz. E fala, é neste lugar que eu desejo estar. É neste lugar que eu quero habitar. Desejo habitar aos pés de Cristo Jesus. Desejo estar agarrado à orla de Cristo Jesus. Porque senão a multidão vem e te leva. As coisas do mundo vêm, jovens, e te arranca da presença de Deus. Mas, se você tiver essa firme decisão de ter fé, de se agarrar na orla de Cristo Jesus, por maiores atrações que o mundo esteja, e te oferece, o diabo oferece de bandeja, você vai resistir. E você vai dizer, não, porque eu sei em quem tenho Cristo. Creio. Estou certo que Ele virá me buscar. Se eu estiver me humilhando nas barras das ordens dele, se apegue à ordem de Cristo Jesus, para que a igreja seja salva. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja salva, sã, curada, restaurada, para poder ajudar aquela multidão. Assim como aquelas pessoas saíam nas cidades e buscavam os enfermos, nós precisamos ser assim. Nós precisamos buscar os enfermos que estão lá no mundo e trazer para poder tocar na orla de Cristo. Amém? A igreja pode se levantar e nós vamos adorar o Senhor com essa música, e nós vamos declarar que realmente nós queremos estar no centro da vontade dele. E essa música também vai dizer, eu tomo a minha cruz. Desejo tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz é negar a si mesmo, é abrir mão das suas vontades.